os homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no vindouro. Amém? Deus, em sua graça, está aberto a nos perdoar dos nossos pecados, seja eles quais forem. Pastor, mas você tem certeza? Já matei 50. Se tu se arrependeres, tu será perdoado. Pastor, tem certeza? Já me deitei com vários homens. Você será perdoado. Ah, pastor, você não sabe com quantas mulheres já saí. Você será perdoado. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ao qual muitos, por falta de entendimento, não sabem o que é. E eu já convido, irmãos, pelo amor de Deus, encham a escola bíblica de sexta-feira. Procure aprender a conhecer e a prosseguir conhecendo o Deus que você serve. Ah, pastor, mas ler a Bíblia eu leio em casa. Você não lê. O cachorro late, a mulher grita, os filhos choram, o vizinho resolve te pedir um café, um leite, um dinheiro emprestado justo naquela hora. O carteiro aparece apertando a campainha. Tudo acontece para que você não se enriqueça da palavra. Mas quando você se desloca, quando te custa esse serviço de se deslocar da tua casa e vir até a igreja, a coisa muda. A coisa muda. Porque o Espírito Santo de Deus opera em você, irmão. Aqui você tira as suas conclusões, sana as suas dúvidas. O Espírito Santo de Deus te enche. Amém? Deus, ele diz que o único pecado que ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que a rejeição, a recusa em aceitar a salvação. É a postura que a pessoa adquire de não se arrepender do seu pecado, endurecendo assim o seu coração, e assim a pessoa se recusa a reconhecer a verdade revelada pelo Espírito Santo. Olha só. E que verdade é essa? Que você e eu, nós somos pecadores. Existe o pecador assíduo, ou seja, aquele que ama e comete pecado. O pecador arrependido, que eu creio que você e eu também. E aquele pecador que esconde o seu pecado, ao qual milhões de nós têm feito. Ah, pastor, não estou fazendo, tá, irmão? Sim. Aquele que você não confessa a Deus, que não fala, Senhor, eu sou isso aqui, ó. Eu sou esse lixo aqui, meu Pai, mas eu não quero ser assim. A tua palavra diz que eu sou santo. E importa-se que eu sirva o Senhor em espírito e santidade e honra. E que eu seja santo como tu és santo. Mas muitas vezes nós não assumimos. Milhões de nós não assumem essa condição, esse desejo que Deus deseja que nós venhamos a fazer. Fugimos como Adão, nos escondemos como Adão, e Deus pergunta, onde está tu, Adão? Eu falo Adão, mas cada um de nós sabemos o nosso nome. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, diz o Senhor. Mas esse temor não é o temor de sair correndo, mas é um temor de se apresentar a Ele todo trêmulo e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou isso aqui, ó. O que Deus não deseja de mim, não deseja de nós, é que nós venhamos a fingir que somos. Mas sim assumir aquilo que somos.
Raabe nunca rejeitou o ser prostituta, mas se apresentou a Deus como prostituta. E Deus falou: olha, não mexa em Raabe e nem na sua família. Destrua tudo. Mas ela e a família dela preserva. Davi, em sua luta, ele falou: Senhor, não desconta no povo não. Faça comigo, porque foi eu que pequei. Deus, ele se agrada, irmão. Deus, ele se agrada, irmão. Você sabe por que muitos odeiam ouvir profeta? Porque o profeta fala. E não pense que o profeta gosta de falar, porque primeiro dói nele. Só Jeremias, profeta, chorão. Não, ele não é chorão não. Mas o peso da palavra que vem sobre ele, visto que ele passou para o povo e o povo não tomou atitude, por isso ele chora, ele se lamenta. Por que ele se lamenta? Porque ele sabe que Deus vai dar a sentença. E a sentença de Deus será cruel. Então entendamos e compreendamos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É a rejeição, a recusa de aceitar a salvação. É a postura que alguém, qualquer pessoa, adquire de não se arrepender do seu pecado. E por isso ela deixa passar a grande oportunidade dela de ser salva. Amém? Esse é o único pecado que Deus não perdoa. Abre aí, por favor, no livro de Provérbios. Nós vamos entrar em concordância com aquilo que estamos falando aqui. Provérbios capítulo 29, ao versículo 1. Provérbios capítulo 29, é o verso 1. Aleluia. Deus diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios capítulo 29, versículo 1. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o homem que muitas vezes ele é avisado, ou seja, olha filho, tome tento, como os antigos diziam. Ô filho, olha, cuidado, você está fazendo errado aí. Olha, vem para cá, não fique aí. Ó, sai daí porque aí é perigoso para você. O homem que muitas vezes é repreendido, ou seja, avisado. Deus vai avisando a esse homem, a essa mulher. Ele ou ela não toma a atitude devida. Então será quebrantado. A palavra quebrantado quer dizer destruído, sem que haja cura. Quantos você tem sabido que tem morrido no pecado, morrido no erro? Crentes. E você fica no impasse, você não pode dizer esse aqui perdeu a salvação, esse aqui não perdeu a salvação. Você fica quieto, porque dos propósitos de Deus só Ele mesmo é que sabe. Mas a pergunta paira no ar e ela fica a dúvida: será? Porque diz o Senhor que o homem que muitas vezes é avisado ou repreendido, ele endurece o coração dele. E porque ele endurece, ele rejeita, ele recusa a salvação vinda através do Espírito Santo na vida dele ou dela. E assim, ele deixa de receber de Deus essa graça que é sem par. Que mediante a Jesus Cristo veio nos entregar a salvação. Por isso ele será quebrantado sem que haja a cura. Que cura, pastor? Jesus Cristo, ele disse que todos nós somos doentes. Porque ele diz: eu não vim chamar os sãos,
mas sim os doentes. Ele dizia respeito à doença chamada pecado, aquela que nos tem pego aí, todos, grandes e pequenos, desde a antiguidade de Adão. Então entenda isso, que mesmo sendo eu um cristão, mesmo sendo você cristão, estando em pecado, se muitas vezes você for avisado, pare com isso, e tu não parares, tu serás destruído, sem que haja a cura, a transformação de vida, a mudança de hábito, aquele sair das trevas e o adentrar na luz, aquela graça que é de sair de nós o demônio e entrar o Espírito Santo, e fazer desta casa uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Deus, Ele é maravilhoso no seu feito, e tudo que Ele quer e deseja é que nós venhamos a desfrutar disso já aqui na face da terra. Abre aí rapidinho para nós entrarmos na palavra, que isso aqui é só introdução e eu tenho só até as 7h40, o pastor já me avisou. Abre aí no livro de Hebreus, é o capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim, Hebreus, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: antes exortar-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Olha aí. Ele disse antes do que? Antes que o seu coração se torne uma pedra, antes que ele venha com a promessa de destruição, antes que o Senhor Jesus Cristo desponte aí, porque está perto. E ele fala no dia que se chama hoje, ou seja, no seu e no meu presente, para que não tenhamos um futuro cruel, mas um futuro de bênção, futuro de glória, um futuro de salvação. Por isso ele fala, exorte uns aos outros, avise seu irmão aí, fala, irmão, para com isso, irmão. Oxe. Por isso ele diz, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como no dia, ou seja, como na provação, ali quando aconteceu no povo no deserto. É o versículo 15. Hoje o povo está se endurecendo por conta do pecado e ninguém está se dando conta. Ninguém está se dando conta. Ah não, mas um pouquinho só não dá nada não. Dá sim, irmão. Não, eu só bebo socialmente. Afinal de contas eu bebo sem álcool. Eu fui promotor da Coca-Cola por 3 anos e eu sei que o sem álcool tem álcool, viu? A diferença é que com uma lata com álcool você já fica meio lá, meio cá. Com 2 ou 3 ou 4 ou 5 você já está bêbado. A com álcool. A sem álcool você precisa de 10 para 5. 10 latas sem álcool para 5 com álcool. E assim segue a conta. Ela tem álcool. Se você ler ali no rodapé da latinha, vai ter escrito as porcentagens. E muitos cristãos se enganam, dizendo, não, eu só bebo sem álcool. Não tem muita diferença daquele que diz, não, eu só bebo socialmente, eu não sou alcoólatra. É alcoólatra sim. Não consegue ficar sem? É alcoólatra. Todos os dias um pouquinho. Não, eu tomo só para jantar. É alcoólatra, irmão. A diferença é que o outro bebe uma garrafa e o outro não. Ele precisa de uma semana para somar uma garrafa. Eu preciso de 10 latas sem álcool para salvar 5 latas com álcool.
Somos porcentagem. Por isso entenda e compreenda, exorte, irmão. Exorte o seu irmão que está no caminho com você, para que ambos os dois sejam salvos pela graça de Deus. Para que nenhum de nós venha se perder pelo engano, pelo endurecer do nosso coração. Está todo mundo achando bonito o que o Trump está fazendo lá. Mas aquilo é um cumprimento de uma profecia. E diz, olha, agora a paz sobrevirá sobre eles, sobre nós, um mal terrível que nunca houve na face da terra. Olha só, abra sua Bíblia por gentileza aí, volta no Antigo Testamento, no livro de Oséias. É o capítulo 14, versículo de 1 a 2, diz o Senhor assim, ó. Oséias, capítulo 14, versículo de 1 a 2, diz o Senhor assim, ó. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Amém? Se você meditar no capítulo anterior, você vai ver que Deus, ele pronuncia uma destruição através da boca do profeta a esse povo. Os efraimitas, o povo de Israel em si. E ia ser uma destruição aqui muito terrível, por causa dos seus pecados, de suas idolatrias e suas imoralidades. E ao mesmo passo que Deus levanta o profeta a trazer uma sentença que viria no futuro, Deus levanta esse mesmo profeta para dizer que eles têm uma esperança. Deus fala através do profeta, chamando o povo, exortando o povo ao arrependimento, para que eles tivessem a oportunidade de ser perdoado diante de Deus. Então, visto assim, Deus, ele fala aí no versículo 1, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, ou seja, fala para ele, recebe-nos benignamente, ou seja, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios, ou seja, e nós vamos dar ao Senhor louvores. Nós vamos te adorar como sacrifícios que saem dos nossos lábios. Aleluia. Entenda isso. Deus exorta o povo ao arrependimento e faz promessas a eles de salvação. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade. Somos nós que jogamos fora. Mas ele continua. Ele continua a dizer, como Deus, ele mesmo disse que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a nos falar, como ele disse a esse povo aqui no Antigo Testamento. Pastor, mas nós estamos vivendo no tempo da graça. E a graça te dá e me dá direito de viver uma vida pecaminosa, porventura? De jeito algum e de modo algum. Mas a graça, ela veio nos dar liberdade, visto que antes estávamos escravizados por Satanás, cada um em nossos erros, cada um em nossos pecados, cada um em nossa iniquidade. Mas Deus chamou a cada um de nós para que nós venhamos a fazer a diferença.
Olha o que ele diz. Aí no livro de 1 João, eu vou acelerar um pouquinho aqui. A hora que passa muito rápido, rapaz. Vote. 1 João capítulo 2, versículo 1. Entenda isso, que é através do arrependimento e da confissão dos pecados é que somos perdoados, irmão. Muitas vezes nós escondemos sujeira embaixo do tapete. Não confessamos a Deus. Eu disse não confessamos a Deus porque hoje está suspeito. Quando você acha que o irmão é, o irmão não é. Quando você acha que a irmã não é. E aí você contou todo o segredo para ela. E daí ela vai fazer participante até irmãs de outras congregações. Se nós somos todos servos do Senhor, não importa a placa. Mas você não conhece nem o seu coração, que dirá o coração do seu irmão. E a sua vida, então, é jogada no ventilador. E eu quero dizer para você, confesse o seu pecado somente a Deus. Glórias a Deus, e bom seria se você pudesse chamar o seu irmão e falar para ele: irmão, olha, eu caí aqui. Só está eu, você e o Espírito Santo aqui, irmão. Eu estou conversando para você, para que você ore comigo, para que eu venha sarar. Bom seria, porque a palavra do Senhor já nos pede isso. Mas nós estamos vivendo dias terríveis, onde eu não me conheço e você não conhece você. Portanto, Deus, Ele nos exorta ao arrependimento e a confissão dos nossos pecados a Ele, Deus. Olha só o que diz aí no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Advogado aqui, em algumas traduções, vai estar consolador ou paracletos. Aquele que te ajuda, aquele que te convence do seu erro, se você permitir. Se não endureceis o vosso coração, Ele irá te conduzir pelo bom caminho e fazer você entender que o que você está fazendo é errado, ou que o que você está fazendo é certo. Somos nós que permitimos, nos deixamos ser levados pela mão direita, e Cristo mostra o caminho. Por isso entenda e compreenda que João, com todo o amor, considerando aí ele como o apóstolo do amor, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, aqui carta, né? Para que não pequeis, ó. E se alguém pecar, fica sabendo que nós temos um advogado, irmão. Alguém diz assim que pecado não tem desculpa. Tem sim, irmão. E eu quero já aproveitar o meu tempo aqui para falar uma coisa interessante. Muitos julgam porque esse adulterou, não é isso? Sim ou não? Ah, porque é safado, ah, porque é pilantra, ah, porque... São as linguagens que se usam. Isso é vergonha. Mas você viu o que aconteceu em 4 paredes? Você não viu. Eu quero já aproveitar aqui e dizer que Deus, Ele estabelece casais. E Ele disse assim: olha, o marido pague a mulher pague o seu marido. Mas é dinheiro que está falando? Não, não é dinheiro. Está falando do serviço, o servir um ao outro, o ser um do outro e o outro do um. Quando não há essa paga,
Então fica em dívida. E ficando em dívida, é aí que Satanás entra. Ele vai entrar com a secretária na vida do teu esposo. É, aquela secretária. Ou aquela colega de serviço. Ou aquela uma que passa com a roupa de academia na calçada da tua casa. Você pode ter certeza que o diabo vai entrar com isso aí. Porque você ficou em dívida, mulher. Homem, você pode ter certeza, 500.000%, que o diabo vai entrar com aquele cidadão malhado que passa com o cachorrinho na calçada da tua casa. Ele vai entrar na vida da tua mulher desse jeito. Você pode ter certeza que o professor da academia, ele vai crescer o olho. Isso na tua esposa, movido pelo ímpeto de Satanás. E depois a reclamação é: ah, fulano adulterou. Aí a pergunta é: por que será? Por isso entenda e compreenda. Eu sempre falo para minha esposa: não me chame para o encontro de casais, porque eu vou ter que sair lá escoltado. Porque elas vão querer me bater. Eles vão querer me bater. Veja bem, João está dizendo aqui: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Por que que você acha que o próprio Deus fala: não, sou eu que vou julgar os adúlteros? Porque se você for julgar o adúltero, você mata ele, irmão. Você mata ela, irmão. É o que tem acontecido no mundo. Mas Deus coloca os pingos nos is. Não, peraí. Deixa eu puxar aqui a ficha. Ah, ele aconteceu isso por causa daquilo. Ah, não. Aconteceu isso aqui por causa daquele outro. Advogado. Você vai precisar de um naquele dia. Eu vou precisar de um naquele dia. Todos nós vamos precisar de um naquele dia. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso não rejeite a correção. Não faças como os meus e os seus antepassados que fizeram no deserto, rejeitando. Resistiram o máximo à paciência de Deus. E a terra os sucumbiu, engolindo-os. As cobras os picaram e morreram milhões no deserto. Amém? Por isso abra o seu coração e permita-se que o Espírito Santo de Deus faça a obra. E Deus a cada dia mostre o perdão dele para a sua, para a minha vida e para a nossa vida. Olha o que ele diz aí em Hebreus, é o capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Ele diz, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Olha só. Quando ele fala alguns, nós somos milhares de bilhões de cristãos no mundo todo. Esses alguns somam milhares de milhões. Amém? Por isso não endureça o seu coração, irmão. Você sabia que quando um profeta fala, ninguém dá glória? Glória a Deus, aleluia. Ninguém dá glória quando o profeta fala, né? Oh, aleluia. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Oh, glória a Deus, aleluia. Provérbios, capítulo 28,
É o versículo 13. Vamos ver o que o nosso Deus diz ali, ué. Vamos lá. Diz o Senhor assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha aí, irmão. Por isso sujeira embaixo do tapete jamais, mas traga isso à tona. Pastor, mas eu não posso falar para minha esposa porque vai dar ruim. Pastor, não posso falar para meu marido porque vai dar ruim. Fale para Deus, irmão. Fale para Deus. Acostume-se a ter o seu particular com Deus. Ali o Espírito Santo de Deus te ensina todas as coisas, e todas as coisas que Ele ensina são verdade. São verdade. E o perdão de Deus, ele é a soma total. É o ápice da sua salvação. E eu tenho certeza que as coisas vão se encaixar conforme a vontade de Deus para a sua e para a minha vida, para as nossas vidas de cristão espalhadas no mundo todo. Porque Ele diz, porque Ele diz, o que encobre as suas transgressões, o que encobre, bota a sujeira embaixo ali do tapete, nunca prosperará. Mas o que as confessa, ou seja, fala para Deus, olha Senhor, eu estou sem vergonha, eu fiz isso aqui, isso foi injusto diante do Senhor. Naquela hora, não sei o que aconteceu comigo, me parece que o Senhor Deus não estava vendo, mas o Senhor via tudo, mas eu achei que estava escondido de todo mundo, e fiz. Perdoa, Senhor, estou confessando diante de Ti. E deixa, ou seja, e para de fazer esse homem ou essa mulher alcançará de Deus a misericórdia. Muitos tomam Davi como um mau exemplo, e realmente é a parte A. Mas a parte B de Davi, ele nos ensina algo maravilhoso, que é confessar a Deus, que é se arrepender. E Deus fala, tá bom, mas o menino vai morrer. Ai, aquele menino se vivesse, aquela criança se vivesse, seria a sombra do mal na vida de Davi. Mas depois da situação fechada, Deus devolve Betseba a Davi. Vida que segue. Salomão nasce e constrói a casa, e é um homem de Deus. Claro que fez lambança depois, mas a primeira parte é que fica. E Deus continuou a promessa na vida de Davi. Falou, Davi, o seu trono vai ser sempre eterno, rapaz. Tirou dos lombos, ou seja, do sangue, da linhagem de Davi, Jesus Cristo, cuja morte não alcança. E com isso a cadeira de Davi, o trono de Davi, fica sempre e eterno. Porque aquele que se assenta no trono de Davi não morre mais. Deus cumpriu a promessa. E esse mesmo Deus que me chama, que te chama, e que disse, arrepende-te, porque eu te darei as firmes beneficências de Davi, como ele diz em Isaías. Mas muitas vezes nós não percebemos essa graça de Deus. Amado, no mundo há muito barulho. Você sabia que de manhã, eu falo isso porque eu sou da madrugada fora, de manhã você escuta os passarinhos, mas ao longo do dia as vozes dos passarinhos somem. Por que some?
pom pom, pipi, pô, você é isso, você é aquilo, um homem chorando, um galo latindo, um cachorro, pelo amor de Deus. Mas é maior gostosura você ouvir os passarinhos cantando de manhã, o silêncio. No mundo há muito barulho. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus. E Deus tem falado ao nosso coração. Ei, se arrepende. Olha, eu estou com você todos os dias, viu? Até a consumação dos séculos e séculos. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou mais aí em carne. Porque eu vim para cá para o meu pai. Se eu não viesse para cá para o meu pai, Deus não ia mandar para ir onde você está o Espírito Santo, o outro Consolador, o Paracletos para te ajudar. Mas permita-se ser ajudado. Por isso entenda e compreenda qual grande é a graça de Deus para mim e para a sua vida. E volta aí no livro de 1 João, por favor. É o capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está faltando na casa de Deus essa oportunidade. Porque alguém diz: eu pequei. Então você vai sentar. Você vai sentar. E nesse sentar, alguns irmãos vão começar a olhar assim, Precisa de falar, some daqui que você está sujo? Não precisa de falar. Um olhar diz tudo. O irmão vai. E existe um ditado que diz: quem está na chuva é para se molhar. Então esse irmão se sucumbe em pecado. Ele adentra em densas trevas, mais e mais. Porque não foi ensinado a ele ou a ela que ainda há uma oportunidade de salvação. Ninguém disse a ele ou a ela: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, começar de novo. Quando você troca o óleo do seu carro, o que o mecânico faz, irmão? Porventura ele não zera ali? Porque ele está começando tudo de novo. Essa é a oportunidade que você dá para o seu carro. E muitos não se dão a oportunidade dentro da palavra. E em muitos lugares já não se ensina isso. Já se ensina que não tem mais jeito para você, irmão. Não tem mais jeito para você, irmã. Aqui não tem espaço para você, irmã. Aqui não tem espaço para você, irmão. Quase que dizendo: você já era. Não, irmão. Deus, por enquanto aqui ainda há o espaço de tempo entre a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda dele, Deus ainda é amor e graça. Depois desse tempo que comprime, aí sim, Ele será o juiz. Aí você e eu, nós todos, cristãos do mundo, poderemos dizer que agora já acabou. A sua oportunidade passou e você perdeu.
Mas até aí não. Existe uma esperança para você, o mais vil dos pecadores, dentro e fora da casa do Senhor. Existe oportunidade de salvação. Amém? Olha aí, já estamos terminando. Vamos dar mais um pulinho lá em Salmos, para nós acabarmos ali. As crianças já estão ali, fazendo a festa. Salmos capítulo 32. É o versículo 5. Salmos capítulo 32, é o versículo 5. Assim diz o Senhor: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha, esse salmo ele revela para mim e para você o quê? A felicidade do homem que é perdoado. Ao mesmo tempo ele exorta-nos ao arrependimento. Salmo de Davi. E ele diz aí, ó: Senhor, eu confessei ao Senhor o meu pecado, ó, e a minha maldade, Senhor, eu não cobri, eu não coloquei embaixo do tapete, não, ó. Dizia eu. Quando ele diz dizia eu, está falando dizia eu no meu coração, no meu íntimo, na minha particularidade. Dizia eu: confessarei ao Senhor. A quem? Ao Senhor as minhas transgressões, ou as minhas culpas, ou os meus pecados. E tu, ou seja, Ele me perdoou, ou seja, perdoaste a maldade do meu pecado. Deus, Ele dá toda uma sequência, todo um caminho, para que no final dele nós venhamos a encontrar a felicidade. Pelo atalho nós não vamos não, viu? Eu sou da época de roça, nós pegávamos muito aquele chamado triozinho para chegar. Nós era aqui, nós pegávamos o triozinho aqui. Se achávamos que se seguíssemos aqui reto, era muito longe. Pois quando o sol batia, chegava a dar aquelas vertigens assim. Tá longe, vamos pegar o triozinho aqui, nós chegamos mais rápido. Com Deus não existe triozinho. De jeito nenhum. Mas o pecado nos traz confusão. Era rapidinho por aqui o povo chegar na cidade prometida, na terra prometida. Mas por causa dos seus pecados, eles pegaram o triozinho e foram embaraçados por 40 anos. Entenda isso. Porque a glória do Senhor é sobre a sua vida. Confesse a Ele, só a Ele. Se arrependa, não sei da sua vida, também não quero saber. Mas Deus te conhece, Ele sabe. Confessa a Ele. Cada um de nós gozamos de um quarto, ou seja, de uma particularidade nos nossos lares. Entra dentro dele, fecha a porta e conte ao Senhor os seus prós e os seus contras. Ele te conhece. E o processo dele na sua vida não terminou porque você fez isso ou porque você fez aquilo. Continua. Aquele que começou a boa obra em mim e em você, ele há de terminar. Olha só, aí em Salmos ainda, dessa vez o versículo 1 e 2, aí ainda no capítulo 32, ele diz assim, ó, para nós terminarmos aqui, tá? Falta 3 minutinhos, ainda tem. Ele diz:
Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto ou apagado. Ó, bem-aventurado, ou seja, vou dizer de novo, feliz, o homem a quem o Senhor não imputa, não imputa, ou seja, não acusa, não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Irmão, em nome do Senhor Jesus, entenda que Deus, Ele é contigo por onde quer que você for. Desfrute da graça de Deus, porque já está dizendo, é graça. Pela graça sois salvos. Não confundas, não te deixes enganar. Eu e você só ficaremos fora da cidade santa se nos permitirmos sermos enganados pela dureza do nosso coração, que vem através do pecado. Senão, não. Amém? Vamos nos colocar de pé. Por gentileza, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra, Deus querido, aqui foi ministrada, meu Deus. O Senhor é o Deus que conhece o nosso coração, Pai, pois está na vida de cada um de nós, através do Teu Espírito Santo. Pai, por isso nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai, aqueles que o Senhor conhece, e aqueles, Deus querido, que nós desconhecemos, que está no fundo do nosso coração, Senhor. Perdoa, expurga, Senhor Deus, aquilo que nos é oculto. E em nome do Senhor Jesus nos faz lembrar, Pai, para que venhamos a pedir perdão ao Senhor. Para que venhamos desfrutar, Deus querido, da sua graça por completa, porque assim o Senhor nos dá. Senhor, muda a nossa história, Senhor. Que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, e ali esteja para todos sempre, Deus querido, para que venhamos a entrar pelas portas da sua cidade santa. É em Jesus Cristo, Pai, que nós te pedimos perdão e confessamos as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões diante do Senhor. Oh meu Deus, derrama sobre nós o seu amor, a sua justiça, nos purifique, Deus, de todo o pecado, Senhor, e que o Teu Espírito Santo a cada dia nos ajude, Senhor, a nos desestacionar, Senhor, a nos sair das nossas condições ao qual estamos, Pai, em nome do Senhor.